a UFRJ, estabeleceu um retorno imediato ao presencial para vários docentes, alunos e alunas. Nós, no EICUS, mantivemos e sustentamos a ideia de que esse semestre é um semestre de transição e que provavelmente o segundo semestre, que é o semestre 22/2, é o semestre que nós estaremos, então, já bem preparados para o presencial. E por que disso? Porque mais de 45% dos nossos alunos e alunas são de fora do Rio de Janeiro. E nós temos alunos e alunas que são, inclusive, de fora do país. E, nesse período, quando a gente organizou o planejamento, nós organizamos esse planejamento já contando com que essas pessoas estavam instaladas nas suas vidas, nesse período, nos seus territórios, né? E que em uma semana, ou 2 semanas, ou 3 semanas, as pessoas não conseguiriam fazer toda uma mudança tão radical desse processo, e que nós teríamos que sustentar esse semestre, como estamos sustentando, um semestre que procura entender que a volta da pandemia é uma volta que tem que ser muito bem planejada, ela não pode ser intempestiva, né? E, nesse sentido, a gente vive, então, esse semestre, para essa turma que entrou agora, como uma turma que vai, com quase 100% de certeza, quase, né? Porque a pandemia dá dribles na nossa inteligência o tempo inteiro, mas com quase 100% de certeza, a gente acha que essa turma ela já vai ser uma turma que vai usufruir do presencial, né? Dentro da pós-graduação. Por que eu destaco isso? Porque nós temos vários alunos e alunas aqui que praticamente não tiveram presencial com a gente na pós-graduação, nesses 2 últimos anos, não é? Então, nós temos a turma que entrou em 21, por exemplo, que é uma turma que só nos conhece remotamente, a não ser os que a gente já conhecia antes de ter entrado, mas só nos conhece remotamente. Então, essa turma que está sendo agora recebida por nós, e eu dou boas-vindas para todos e todas e todes, né? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, e que a gente abre com chave de ouro, né, esse semestre hoje, né? Não poderia, antes de passar a palavra para a Bia, né, poder introduzir a Regina aqui dentro do nosso espaço como a principal conferencista, né, dessa tarde. Não poderia deixar que nós vamos, na semana que vem, fazer um encontro, né, remoto com todos os alunos e alunas para fazer uma conversa mais aprofundada sobre essa questão dessa transição que nós estamos vivendo e dessas posições que a gente assumiu no EICUS, tá? E, de uma certa maneira, então, eu estou dando muito boas-vindas mesmo, de novo, a todo mundo, e que a gente abra esse semestre com esse grande momento de hoje, né? Eu acho que a Bia vai falar mais que eu, mas ter aqui a Regina Helena é um privilégio, né? Nesse sentido, né? O que ela carrega de experiência e memória é muito grande sobre o que dá pertinência, inclusive, à nossa existência como pós-graduação, né? E acho que isso não é pouco, né? Isso não é pouco. E aí, então, sejam bem-vindos, bem-vindas, e com certeza será um semestre bastante trabalhoso. Eu costumo dizer, mas não só eu, Bia, Marta, Elvo, todos nós que estamos aqui, que o trabalho remoto é muito mais exaustivo que o trabalho presencial, né? Eu não tenho dúvida de que nesses 2 anos eu trabalhei
mais que o dobro do que todos os esforços que eu já trabalhei nos meus 50 anos de universidade, nessa modalidade do trabalho remoto. Mas eu também não sou daqueles que jogam o trabalho remoto totalmente na lata do lixo. Eu acho que o trabalho remoto também faz sentido, não é? Ele também é um instrumento que pode ser bem usado. Ele também é um instrumento que a gente não deve abandonar, mesmo voltando ao presencial, né? Então, eu sou contra as universidades que têm tomado uma decisão sem reflexão sobre o que é que a gente acumulou de positivo nesses 2 anos, não é? Que tiveram acumulações também primitivas. E não podemos simplesmente, de uma hora para outra, dizer agora volta tudo ao normal, sem a gente fazer uma transição responsável. E nós estamos fazendo uma transição responsável. Então, queria deixar isso muito explícito. Seja bem-vinda, Regina. Muito obrigado pela sua presença. Agradeço a todos e todas e todos de novo e passo a palavra para a Bia, né? Vai ser um prazer ficar aqui assistindo a aula da Regina. Bom, obrigada, Emerson. Eu vou passar a palavra para a Regina, mas antes eu queria pedir para o Hugo, ele vai fazer uma breve apresentação da Regina. Eu quero agradecer em nome do EICS, em nome do Instituto de Psicologia, e eu acho que eu não exagero quando eu falo em nome da psicologia social no Brasil, agradecer à professora Regina pelos esforços, pelas pesquisas que vem conduzindo, e principalmente pela sua capacidade de organizar grupos, de reunir pessoas, de estabelecer redes, e a relevância que isso tem atravessa as gerações, e eu tenho certeza de que ela pensa muito também nas gerações futuras que vão poder se beneficiar de todo esse trabalho que ela vem fazendo. Obrigada, Regina, parabéns, e é um luxo para a gente poder ter você aqui na nossa aula inaugural. Hugo, você pode apresentar a Regina, por favor? Claro, boa tarde a todos, né? Então, vou fazer a apresentação da professora doutora Regina Helena de Freitas Campos, possui graduação em Psicologia e mestrado em Educação pela Universidade Federal de Minas, PhD em Educação pela Universidade de Stanford. Atualmente é professora titular da Universidade Federal de Minas Gerais, presidente do Centro de Documentação e Pesquisa Helena Antipoff, e é líder do grupo de pesquisa em História da Psicologia e Contexto Sociocultural. Seja bem-vinda, professora, a palavra está com a senhora. Muito obrigada, Hugo. Prazer em conhecê-lo, né? Acho que a gente não se conhecia ainda, né? Nesses 2 anos eu não tive esse prazer de poder estar com vocês. Eu vinha fazendo mesmo, nos últimos anos, um planejamento de estar de tempos em tempos no Rio de Janeiro para cursos rápidos, assim, porque eu tenho muito carinho pelo EICOS e acompanhei, né, a criação do EICOS e fui, assim, parceira, né, durante bastante, desde então, desde a época da criação do EICOS, que a gente tem desenvolvido uma parceria com as minhas amigas, colegas e pessoal que está no EICOS e que continua desenvolvendo esse trabalho que a gente viu se iniciar nos anos 90, e eu, cada vez que eu chego aqui no EICOS de novo, eu vejo que o trabalho continua e surpreendentemente, de uma forma muito, assim, muito próxima do que foi pensado, quando é um projeto que deu certo, né, eu diria, porque quando acontece isso, né, eu estava comparando as linhas de pesquisa do EICOS, na época em que ele foi criado, que a gente fez um artigo na época, vocês sabem que o Conselho Federal de Psicologia pediu para a gente, nós éramos um grupo quando começamos esse trabalho sobre a história da psicologia no Brasil, um grupo de colegas na área da psicologia social, e o Conselho Federal de Psicologia nos pediu um artigo em que a gente dissesse o que estava acontecendo com a pós-graduação em psicologia social no Brasil. E eu fui lá ver o que a gente tinha escrito naquela época, e tinha lá as linhas de pesquisa do EICOS. E comparando com as linhas de pesquisa atuais do EICOS, a gente vê que há uma grande compatibilidade, uma grande continuidade, e é uma coisa, né, de bastante tempo, né, já. O EICOS deve estar completando aí a maioridade já, né, me parece que é de 90
não sei exatamente o ano em que foi criado, mas foi nos anos 90. Então, eu tenho Temos mesmo muito 30 carinho. anos. 30 anos, né? Pois já não são mais adolescentes, né, Samira? Já têm maioridade. E aí eu observo muito essa constância, essa consistência, esse desenvolvimento assim bastante harmonioso de um projeto que é difícil, né? Muito difícil nas universidades a gente manter vivo um projeto assim tão diversificado, interdisciplinar, como é o caso do ICOS, né? E então eu parabenizo muito vocês, viu, Emerson, Samira, Marta, os colegas todos que estão aqui, o Elvo, né? Os alunos também que se aproximam também, que se identificam com esse projeto. Eu acho que é uma coisa muito assim da gente tirar o chapéu, né? Essa conquista do ICOS para todos nós aqui. E toda essa preocupação que vem no ECOS, está no próprio nome do programa, né? Estudos Interdisciplinares de Comunidades e Ecologia Social, uma perspectiva inovadora no Brasil. Foi o primeiro programa que teve esse nome, né, da psicologia de comunidades na sua própria denominação, associada a essas questões da ecologia social e da questão ambiental, da questão da sustentabilidade, né? A década de 90, vocês sabem que a gente estava, né, na década de 90, exatamente tinha acontecido a Rio 92, foi pouco antes, né, da criação do EICOS, e a questão do debate ambiental estava já em evidência, e a gente com muito otimismo, né, assim, pensando que a gente poderia contribuir nesse debate, e principalmente a psicologia social e a psicologia em geral, e as ciências humanas, as questões da comunicação e tal. Isso tudo era importante para pensar a questão ambiental naquela época. Eu me lembro que eu até participei também da Rio 92, não participei, assim, não fiz apresentações, mas estive lá porque meu marido trabalhava na área ambiental, e a gente pôde acompanhar, e isso me tocou muito, sabe, essa associação que o EICOS fez com essa questão ambiental. E esse nome tão original, né, o EICOS, né, que parece que é uma casa mesmo, onde a gente se sente à vontade. Eu costumo falar que é a minha casa no Rio de Janeiro, por isso que eu sempre lembro do EICOS como um lugar acolhedor, um lugar que a gente gosta de estar, e um lugar onde a gente é sempre estimulado a pensar e atualizar o pensamento e pensar os novos desafios que aparecem para nós, né? Pensando essa apresentação de hoje também, eu me deparei com essa questão, como que a gente, o que mudou da época, né? Como a gente era mais otimista, vamos dizer, né? Na época em que o EICOS foi criado, como que as questões ficaram cada vez mais complexas e os problemas ficaram mais sérios mesmo, né? Até agora com a pandemia e tudo. Então, para mim, realmente é um prazer estar com vocês, e eu acho que, assim, eu sinto que toda vez que eu estou com vocês do EICOS, eu aprendo também, eu trago novas, penso coisas que eu não tinha pensado antes, questões que vocês levantam. E até verificando também as produções do EICOS, né? Nós fizemos aqui no centro, eu sou presidente do Centro Helena Antipov, vocês viram, né, que o Hugo falou, eu sou, além de professora, eu presido esse centro. Helena Antipov foi uma grande educadora brasileira, russa de nascimento, né, mas fez a grande parte da obra dela no Brasil, ela se naturalizou brasileira, com uma abordagem muito inovadora também na área da educação, e eu acabei, por toda essa minha história, né, doutorado em Stanford, onde eu estudei parte da obra dela, e depois, quando eu cheguei ao Brasil, passei a colaborar com o pessoal da família e amigos que tinham criado esse Centro Helena Antipov para manter, assim, viva, né, a mensagem da educadora e preservar a sua memória e seu acervo, e a gente está ocupado nesse trabalho até hoje, e eu fico muito feliz também de poder usar, né, eu pude, né, tive essa oportunidade de poder reunir as pessoas em torno desses eventos anuais que a gente faz, e geralmente a gente escolhe um tema relacionado à obra de Antipov. Como ela estudou em Genebra, ela foi aluna de Claparède, foi colega de Piaget, por isso que a Silvia está aqui, até a Silvia também foi aluna de Piaget, né, Silvia? Nós temos essa grande honra, né, de
contar com a Silvia entre os nossos colaboradores. Ela vai me ajudar aí até na apresentação, né, Silvia? Que sempre a gente tem essa conexão com a obra de Piaget e a Silvia tem nos ensinado muito sobre isso. Mas, enfim, o ano passado, o Encontro Antipop foi todo voltado para... nós fizemos um colóquio Jean Piaget no Brasil e na América Latina. Nós chamamos vários colaboradores para falar sobre a recepção da obra de Piaget entre nós. Silvia até participou também do colóquio, e o Milton também, o atual coordenador do EICOS, também participou e trouxe uma contribuição muito interessante, associando a obra de Piaget à obra de Habermas. E vou falar um pouco sobre isso depois. Então, a gente tem muita coisa em comum, isso que eu estou querendo dizer. A gente está, né, para mim, é um prazer mesmo poder colaborar com vocês e falar um pouco da minha experiência. Eu posso falar, assim, do que eu vivi na área da psicologia social aqui no Brasil, do que eu tive a oportunidade de estudar, das pessoas com quem eu pude interagir nesse processo, e vou falar um pouco sobre isso aqui. A Samira me propôs o tema Os Caminhos da Psicossociologia no Brasil, e eu vou tentar mostrar para vocês assim, como que eu enxergo esse campo, que é um campo multifacetado, interdisciplinar também, até a Denise Jodeléu, uma vez, ela se referiu à psicossociologia como um campo que ela acha que seria transdisciplinar, mais do que interdisciplinar, porque ele atravessa diferentes enfoques dentro das ciências humanas, né? Então, vou falar com vocês um pouco do que eu aprendi, como eu vejo esse campo, e depois a gente fica aberto para conversar, né? O que vocês acharem que a gente pode acrescentar a isso que eu pensei em falar com vocês aqui hoje. Então, eu vou projetar aqui uma apresentação, né? O Emerson estava falando que a gente está aprendendo um pouco a lidar com essa coisa do ensino remoto, né? E realmente uma das coisas que a gente aprendeu a fazer foi essas apresentações, né? Que a gente não consegue mais falar sem ter esse suporte, né, da imagem. Então, mas eu acho que é bom também, a gente aprendeu um pouco, eu não sei muito, não, eu sou daquelas professoras antigas que falava muito, né, e não tinha esse suporte da imagem, agora a gente tem, vamos ver se eu consigo transmitir o que eu pensei aqui em falar com vocês. Então, eu vou compartilhar a tela aqui, tá, para começar a apresentação. Então, tá bem aí? Chegou para vocês, né? Perfeito. Chama Caminhos da Psicossociologia no Brasil. Então. Aí já não funcionou, já não passou aqui. Por que será, hein? Ah, não, passou. Então, eu vou apresentar um pouco sobre como é que eu entendo a área da psicologia social e da psicossociologia, como eu entendo as tendências da psicologia social brasileira e latino-americana a partir dos anos 80, nessa conexão com a psicossociologia de comunidades, que é o tema do EICOS, né? E como é que eu vejo as contribuições do EICOS ao desenvolvimento da psicologia social e da psicologia de comunidades. Essa ênfase na relação entre cultura e desenvolvimento durável, os estudos feministas, as questões relacionadas ao desenvolvimento da consciência social e ao empoderamento de comunidades, que eu acho que são marcas assim do EICOS, né? Só para inspirar a gente, né? Para a gente, inclusive para entender a relação do EICOS com essa trajetória que eu vou buscar contar aqui para vocês, né? Sobre a psicologia social, a gente sabe, né? A literatura sobre a história da psicologia social registra, né, o fato de que se trata de uma ciência com raízes europeias, construída a partir do solo das tradições intelectuais ocidentais, na análise das relações entre indivíduo e sociedade e no estudo do pensamento social, a epistemologia do senso comum e as representações sociais. Lá na Europa, a psicologia social se desenvolveu muito nessa direção, dos grandes temas de reflexão sobre as relações entre indivíduo e sociedade, e uma parte também que eu vou falar depois sobre que a gente chama de psicossociologia, que é essa parte da intervenção psicossocial.
Agora, os historiadores também, eles registram que a psicologia social, ela tem essa raiz europeia, assim, mais antiga, mas ela floresceu muito como um fenômeno norte-americano, a partir, sobretudo, dos anos 50, do século XX, a segunda metade do século XX, como uma área de estudos experimentais. O Moscovici até, ele comenta isso, né? Ele era muito até orgulhoso dessa dimensão experimental da psicologia social. Ele achava que a psicologia social era a única ciência social que tinha chegado a se organizar como uma ciência experimental, ou seja, buscando verificar hipóteses a partir do modelo experimental. As outras ciências sociais, elas trabalham muito com o modelo que a gente chama de quase experimental, que é esse que você não provoca o fenômeno, você analisa um fenômeno que já existe. No caso da psicologia social, um grupo de pesquisadores muito assim criativos e originais conseguiu fazer isso nos Estados Unidos no período, principalmente no período após a Segunda Guerra Mundial, em que muitos problemas psicossociais preocupavam as pessoas, inclusive por causa da guerra. Eram esses primeiros psicólogos sociais que trabalharam nos Estados Unidos, no modelo experimental, em geral, vieram da Alemanha, principalmente, né, Kurt Lewin, o Asch, vários autores vieram naquela leva daqueles intelectuais alemães que se exilaram nos Estados Unidos por causa do problema do nazismo. Kurt Lewin foi um deles e desenvolveu um trabalho fantástico nos Estados Unidos, que é referência para nós até hoje, na área exatamente da psicologia social experimental e também na área da intervenção psicossocial, que é o que a gente chama de psicossociologia, né? E o que a gente observa é que a psicologia social, então, ela se desenvolveu assim, internacionalmente nessas duas vertentes, como uma ciência, uma reflexão sobre vamos dizer, a relação de vida e sociedade, mas também como uma dimensão experimental, e a gente tem os desdobramentos práticos desses estudos, que são as técnicas de trabalho em grupo, que são várias, muitas, né, desenvolvidas na área da psicologia social, a própria psicossociologia, que seria essa dimensão prática aplicada, né, da psicologia social na área da intervenção mesmo, intervenção em grupos, organizações, instituições, comunidades, o que a gente chama de intervenção psicossocial ou intervenção psicossociológica. E aí, como é que a gente define a psicologia social? Assim, tradicionalmente, a definição mais tradicional da psicologia social é que ela é uma tentativa, essa definição do Allport, né, o grande historiador da psicologia social lá nos Estados Unidos, um dos pioneiros da área, né? Ele, em 1954, no Handbook of Social Psychology, publicado, esse handbook ele já foi publicado 3 vezes. A primeira vez foi nos anos 30, depois nos anos 50, e agora tem uma nova versão. Cada uma dessas versões é uma coletânea de artigos sobre as diferentes áreas da psicologia social que foram se desenvolvendo. Mas o Allport fez uma história, né, da psicologia nesse sentido que eu falei aí, nesse sentido de buscar uma longa história e um curto passado, que é esse passado da psicologia social como ciência. E ele define a psicologia social como uma tentativa de explicar como os pensamentos, sentimentos e comportamentos dos indivíduos são influenciados pela presença atual, imaginada ou suposta dos outros. Quer dizer, sempre, está vendo que desde o início a psicologia social tinha essa dimensão cognitiva, né? Pensar sobre o pensamento social do ponto de vista do indivíduo. Esse que é a direção que o Allport aponta, né, para a psicologia social. Moscovici já adianta um pouco essa definição. Em 84, ele tem um manual de psicologia social publicado lá em Paris, que virou também uma referência importante para todo mundo que estuda psicologia social, tem que passar por essa visão do Moscovici. Né? Moscovici foi até hoje, né, uma referência da psicologia social europeia, principalmente na França, na Inglaterra também, na Suíça, por ali tudo. E ele define a psicologia social como uma ciência do conflito entre indivíduo e sociedade. Ele fala que a sociedade, o Moscovici fala isso, ele fala que
Não é que a sociedade, o indivíduo está aqui e a sociedade está lá fora, mas a sociedade existe dentro do indivíduo, porque naquelas representações, exatamente esses pensamentos, sentimentos que o Walpole se referia, que o Moscovici vai chamar de representações, que a gente tem sobre a sociedade e que guiam o nosso comportamento, guiam as nossas ações. E ele fala que a ciência do conflito entre indivíduo e sociedade, considerada a sociedade nas suas dimensões internas, então, nessas representações, e externa, a sociedade mesmo, com as suas estruturas que condicionam a ação dos indivíduos e modelam, e limitam, muitas vezes, as pessoas. Por isso que ele fala em conflito, ele fala que tem várias instâncias da psicologia social, muita pesquisa em psicologia social que mostra que nem sempre essa relação entre o indivíduo e a sociedade é uma relação tranquila, né? Ela sempre é mediada por muitos conflitos e tal. Mas ela também, além de ser uma assim, depois ele continua essa definição, ele vai e volta, assim, sabe, definindo, ele não dá uma definição só, né? E ele fala que também ela é uma ciência, então, dos fenômenos da cognição e das representações sociais e da comunicação. Por quê? Porque essas representações que a gente tem sobre a sociedade, sobre a cultura, essas que a gente elabora e constrói ao longo da vida, elas são constituídas, né, a partir da interação que a gente mantém com as dinâmicas sociais das quais a gente participa, mas também, essas representações são parte da comunicação das pessoas, do que as pessoas falam umas com as outras, e recebem as mensagens que elas comunicam ao longo da vida. Por isso que ele fala também que a psicologia social, para ela, é muito importante estudar os fenômenos da comunicação, como é que essas representações sociais se difundem e se difundem na sociedade. Agora, e a psicossociologia, né, com isso tudo, né? Tem gente que fala que é a mesma coisa, que a psicologia social e a psicossociologia seriam a mesma ciência. Mas o mais comum é a gente fala da psicossociologia como a área da psicologia, é uma área da psicologia social, uma seção da psicologia social, que trata dos processos de análise e intervenção em grupos, instituições e comunidades, visando refletir e desenvolver a consciência sobre as representações que emergem das interações entre a subjetividade e as determinações objetivas que os constituem, os grupos, as instituições e as comunidades. Quer dizer, a psicossociologia seria essa área de aplicação prática daquilo que a gente aprende na pesquisa em psicologia social, de toda a reflexão feita na psicologia social, ela se realiza nesses processos de análise e intervenção em grupos, instituições e comunidades. Por isso que a gente costuma chamar de psicossociologia essa dimensão da psicologia social, com origens variadas, né? Inclusive, vocês têm um artigo muito interessante da Martha Irving, naquele livro Inovação e Trajetos, né? Aquele livro que foi editado há pouco tempo, né? Em 2017, em homenagem a uma das fundadoras do ECOS, que foi a professora Marinácia Dávila, e a Marta, ela identifica essas 3 origens aqui para a psicossociologia, eu concordo com ela. A Escola de Chicago, aquelas enquetes sociais para conhecer processos sociais e psicossociais em comunidades urbanas, que era uma novidade, né, na época, né, as grandes comunidades urbanas, que começam a chamar a atenção dos cientistas sociais pela novidade que era aquela organização que apareceu, né, no século XX, essas grandes comunidades urbanas com as estruturas próprias e que precisavam ser melhor conhecidas. E a Escola de Chicago se notabilizou por aquelas pesquisas de opinião, aquelas enquetes, né, sobre diferentes aspectos da vida cotidiana nessas comunidades urbanas. Por isso ela é sempre lembrada como uma das origens disso que a gente chama de psicossociologia. A gente usa muito isso na psicologia social também, essas enquetes, né, de opinião, enquetes inclusive sobre as representações, né? Depois com a emergência da teoria das representações sociais, também a metodologia da enquete da entrevista, do questionário, da observação participante, da pesquisação, tudo isso vai aparecer.
O Kurt Lewin também, né, como eu falei, ele foi uma grande referência até hoje para nós, né, com a teoria de campo, a ideia de que o sujeito não é só o sujeito, ele é ele e as suas representações da sociedade, muito, né, naquela linha anterior um pouco a Moscovici. Moscovici tinha uma visão mais sociológica, o Kurt Lewin uma visão mais psicológica, mas ele também achava que o indivíduo ele contém em si, o que guia a ação dele é muita representação que ele tem do campo no qual ele vive a sua vida. E a pesquisação, que foi a grande assim, contribuição do Kurt Lewin, né, quando ele chegou nos Estados Unidos, vindo da Alemanha, durante a Grande Depressão, lá em Nova York, o governo lá de Nova York, eles estavam interessados em difundir para a população novos hábitos alimentares. Por quê? Porque os alimentos estavam muito caros por causa da Grande Depressão e as pessoas não tinham hábito de consumir certos alimentos que tinham fatores assim, que eram alimentos que podiam sustentar bem a população, mas que as pessoas não estavam acostumadas a consumir. Então, encomendaram ao Kurt Lewin, ele se propôs a fazer isso. Na época, ele estava ligado àquela New School for Social Research em Nova York. Ele vai fazer uma pesquisa sobre qual que seria a melhor maneira de transmitir esse conhecimento para a população, sobre o consumo de carnes, assim, que eles não estavam acostumados, umas coisas assim. E o Kurt Lewin, então, ele bolou exatamente um dispositivo experimental para estudar essa transmissão de conhecimento. Um dispositivo era através de preleções de aulas, e o outro dispositivo era através de uma discussão em grupo. O grupo ia se apropriar de um certo tipo de informação e discutir entre si, e depois ele media, daí a uns meses, onde que havia mais mudança de comportamento, se era no pessoal que tinha passado pela experiência das aulas, das preleções, ou o pessoal que tinha passado pela experiência do grupo. E aí ele descobriu que o pessoal que passou pela experiência da discussão em grupo tinha mais chance de ter incorporado mais as informações que recebeu. E aí, isso foi o protótipo da pesquisação, que depois vai ser mais ou menos associada à pesquisa participante antropológica, né, a observação participante, que gerou esse modelo que a gente usa atualmente. Atualmente, a gente raramente vê isso, uma análise experimental do tipo dessa que o Kurt Lewin fez, mas ele começou assim e foi uma coisa que deu certo. Então, ele focalizava isso, a questão da interação entre indivíduo e sociedade, a partir da perspectiva do sujeito imerso nas relações sociais e suas representações e tendências para a ação. E ele vai inaugurar essa corrente das relações humanas, o estudo da dinâmica dos pequenos grupos e de suas estruturas informais, através de conceitos como coesão, liderança, atração, influência social, todo aquele conteúdo da psicologia social experimental que a gente conhece, né? E outra vertente, que a Marta aponta lá também, e eu concordo com ela, é a socioanálise, a teoria das representações sociais, a sociologia clínica e a análise institucional na França. É uma outra vertente, mais clínica mesmo, a vertente francesa. É menos experimental e mais clínica no sentido de desenvolvimento de técnicas de escuta dos sujeitos em grupo e análise de situações vivenciadas na vida cotidiana, em grupos, pequenos grupos, organizações, comunidades também, analisando a dimensão, vamos dizer, subjetiva dessas contradições e tensões que atravessam os grupos, né, que vêm da sociedade, atravessam os grupos. Essas três vertentes, essa aí acho que todo mundo concorda que estão muito na base assim, do que a gente chama a psicossociologia. O Doase, que foi um autor genebrino, que estudou com Moscovici, participou, inclusive, das pesquisas experimentais de Moscovici, porque também na representação social a gente tem essas duas dimensões. Tem as pesquisas experimentais, por exemplo, das minorias ativas, e tem as pesquisas de campo, de análise das representações sociais em processo, né? Quando a gente vai para o campo para ouvir os grupos, comunidades, instituições e tal. Agora, o Doase
para facilitar a vida, né, dos psicólogos sociais, ele propôs uma espécie de o que ele chamou os níveis de análise. E ele fala que a psicologia social é muito ampla, né? É difícil a gente trabalhar em psicologia social, porque é uma área tão assim, multifacetada. Então, mas ele fez uma pesquisa sobre os primeiros 20 anos de publicação da Revista Europeia de Psicologia Social, European Journal of Social Psychology, para ver como é que trabalhavam os psicólogos sociais na Europa nessa época, e até 1980. E ele vai distinguir esses 4 níveis de análise. Ele fala que a psicologia social ela vai estudar tanto os processos intraindividuais, que são os modelos que tratam da maneira pela qual os indivíduos organizam cognitivamente as suas experiências com o meio ambiente, por exemplo, meio ambiente assim, no sentido do meio em que eles vivem, né? Por exemplo, as pesquisas sobre equilíbrio cognitivo, essas feitas lá sobre mudança de atitude, lá nos Estados Unidos e tal, que é uma área de estudos experimentais mesmo, né? Depois, isso era a maior parte dos estudos que o Doase analisou tratavam desses processos intraindividuais de construção cognitiva sobre a experiência com o meio. Num outro nível de análise, com um número menor de explicações, em torno de 27% dos artigos, esse primeiro aqui, se não me engano, eu não pus aqui, mas deve ser em torno de uns 46% dos artigos tratavam desses processos intraindividuais. Mas esses aqui que tratam dos processos interindividuais e situacionais, aí são aquelas pesquisas que abordam não o indivíduo, mas o grupo. Assim, como é que circula a informação no grupo, como é que se constituem as representações no grupo. Aí, esse nível ele chamou de estudo dos processos interindividuais e situacionais. Um terceiro nível, um número menor de pesquisas, ele encontrou aquelas que focalizam as diferentes posições que os atores sociais ocupam no tecido das relações sociais e sobre como essas posições modulam os processos do primeiro e do segundo nível. Porque muitas vezes a maneira como a gente representa, né, os objetos que são parte da nossa vivência cotidiana é modulado, é atravessado, é mediado por essas questões de posição, né, no tecido das relações sociais. Então, a gente tem essas pesquisas que falam sobre grupos de status diferentes, dominantes ou dominados, majoritários ou minoritários, que vão enxergar as coisas de maneira diferente conforme a posição que ocupam no tecido social. Agora, a psicologia social nunca adotou aquela postura mais assim, determinista da sociologia, de achar que tudo vem do social, né? Porque a gente aprendeu, né, com os psicólogos, como Piaget, por exemplo, que as pessoas, os indivíduos, eles reconstroem e reconstroem as suas representações a partir não só das informações que eles recebem, mas da sua própria ação sobre essas representações. Isso aí é uma característica da psicologia social e da psicologia que a gente acha que distingue um pouco, né, as abordagens mais sociológicas ou mais psicológicas. E num quarto nível, o Doase identificou aqueles estudos que tratam de crenças, representações, avaliações e normas sociais e como contribuem na atribuição de significados às ações dos indivíduos nos grupos sociais dos quais eles participam. Por exemplo, aqui entram as pesquisas mesmo sobre representações sociais, que são essas teorias do senso comum que circulam na sociedade, que através da comunicação interpessoal e interinstitucional, e que modelam a maneira como as pessoas entendem a sociedade em que elas vivem e os próprios sistemas de valores que elas adotam. Mas o Doase achava que a pesquisa em psicologia social, ela não fica só num desses níveis, ela sempre viaja de um nível para o outro. Isso aqui é só para uma coisa assim didática para a gente entender os níveis de análise que a psicologia social alcançou, né? E além disso, uma outra perspectiva que tem uma influência importante, né, e o Doase até aponta isso também
na construção da psicologia social e dele mesmo, do Aze, né? Porque como ele foi, do Aze, ele é um autor que circula tanto na zona de influência da teoria das representações sociais, da qual ele participou, como também da perspectiva interacionista e construtivista de Piaget, porque ele foi também aluno de Piaget, colega da Silvia lá em Genebra e tal, e ele também teve uma influência forte, como Moscovici também. Moscovici reconhece isso, né, na obra dele, a dívida que ele tem com a perspectiva interacionista e construtivista de Piaget. O Piaget, então, ele vai focalizar, né, o desenvolvimento cognitivo como aquela sucessão dialética de ações que geram situações de desequilibração e reequilibração. Isso é muito importante para a gente pensar esses processos de construção das representações, especialmente das representações sociais. A questão da descentração, que é essa ideia de que o processo de desenvolvimento ele se desloca, né, nesse sentido de o sujeito humano, o desenvolvimento é um pouco esse processo de se colocar no lugar do outro como objetivo principal do desenvolvimento cognitivo, visando a conquista da objetividade, né? O que o Piaget achava que era o máximo da objetividade que o ser humano consegue alcançar quando ele consegue coordenar o seu ponto de vista com o ponto de vista do outro, que é uma coisa também que atravessa muito esse processo de construção das representações. E a capacidade de conservação como correlata da capacidade de cooperação e de coordenação de pontos de vista. O Piaget tem essa contribuição que o Moscovici reconhece também na área da psicologia social. Sobre a cognição social, aliás, o Piaget fala isso aqui, ó. Ele fala que compreender pontos de vista diferentes dos seus, penetrar na psicologia de outros povos, enfim, prever e explicar o que mobiliza outros povos é atualmente uma obrigação, mesmo para o mais autêntico nacionalismo. Olha o que ele estava falando lá. Isso aqui foi publicado em 97, mas é um discurso dele dos anos 30, lá já. Aliás, a Silvia publicou, né, no livro Psicologia e Pedagogia do Piaget, ela recolheu vários discursos do Piaget como diretor do Bureau Internacional de Educação em Genebra, no período entre guerras, na época em que ele promoveu aqueles programas de educação para a paz lá em Genebra. E é interessante como é que essa problemática do nacionalismo, né, que foi muito forte na época, que já estava preocupando ele, né, vocês estão vendo aqui, vai aparecer de novo agora com já no século XXI, com características relacionadas com aquelas que se observaram lá no século XX, quando ele falou isso aqui, ó. Mas ele estava preocupado na época, era com isso, era como é que você faz, era uma preocupação também que tinha a ver com a psicossociologia nesse sentido. Como que a gente faz para educar as pessoas para conseguirem compreender o ponto de vista dos outros? Isso é que era educação para a paz, né, para ele. E que era um processo de adaptação. E que sem essa adaptação o isolamento é fatal. E sabemos o que aqui conduz o isolamento em um mundo onde tudo se relaciona no nível econômico, político e das ideias. Já estava com essas ideias na cabeça lá nos anos 30, lá, né? Aí está, portanto, o ponto de partida, o conhecimento dos outros como condição de sobrevivência e segurança nacionais e como meio de expansão da ideologia na qual se acredita. Então, ele achava que era importante, e isso ele vai imprimir essa marca na própria obra dele, né? A gente tem também o Duaz aponta, né, uma outra área de influência forte também, que o Moscovici também reconhece na psicologia soviética, vindo lá de Vygotsky, né, da Escola Histórico-Cultural, que fala que os processos psicológicos superiores têm origem sócio-histórica e cultural, são constituídos através da internalização de instrumentos e signos produzidos pela cultura em que o indivíduo está inserido, e que para compreender esses processos psicológicos superiores, é recomendável a abordagem psicogenética, ou seja, o estudo da evolução das funções, tanto do ponto de vista individual quanto sociocultural. São fontes também importantes para essa configuração que a gente tem atualmente na área da psicossociologia. E a teoria do conflito sociocognitivo, que é o do próprio Duaz, né, que ele considera uma espécie de uma síntese entre Piaget e Vygotsky, que ele fala que
as coordenações de ações entre o sujeito e o outro seriam o pressuposto do domínio dos sistemas cognitivos e de coordenação de esquemas. Isso aí está na teoria do Piaget. O conflito sociocognitivo seria esse momento do desacordo entre pares, né, sobre uma resposta a um problema colocado pelo ambiente ou pela coordenação de esquemas, que é a fonte do desequilíbrio de mudança, e o grupo como um lugar privilegiado para a ocorrência de conflitos sociocognitivos, na medida em que é o lugar onde diferentes pontos de vista são colocados. Isso aí foi uma coisa que o Doaz avançou também a partir dos estudos dele, né? Ele chamou de teoria do conflito sociocognitivo, fez vários experimentos, inclusive, nos anos 80, 70 e 80, para confirmar, inclusive, essas hipóteses sobre vamos dizer, a importância do conflito sociocognitivo no avanço do pensamento. Bom, isso aí, vamos dizer, em termos internacionais, né, na configuração internacional da área da psicossociologia, da psicologia social e da psicossociologia. Para nós aqui, essas coisas chegaram ao Brasil, claro, né, a comunidade científica brasileira usufruiu desses estudos todos, inclusive interagiu, né, com pesquisadores dessas vertentes todas, europeias e norte-americanas. A gente tem uma história também da psicologia social brasileira que vai evoluindo também nessa direção de, vamos dizer, a gente tanto tem a vertente da psicologia social como uma reflexão sobre a formação social brasileira, como também os estudos experimentais em psicologia social foram feitos aqui também. Só que a partir dos anos 80 e 90, essa psicologia social brasileira ela vai começar a produzir inovações científicas que são reconhecidas, inclusive, pelos colegas em geral, pela comunidade internacional. A professora Denise Jodelé, por exemplo, ela considera que a psicologia social ela produziu inovações importantes, porque aqui no Brasil, talvez mesmo em função da nossa própria história, né, a gente foi obrigada a produzir interpretações de fenômenos psicossociais nas suas relações com o contexto social e cultural em que esses fenômenos ocorrem. Por quê? Porque aqueles modelos da psicologia social, principalmente da psicologia social experimental dos anos 70, 60 e 70, eles não pareciam adequados para a gente analisar os fenômenos psicossociais tais como eles apareciam para nós aqui no Brasil. Por isso, essa tendência se intensificou por volta da década de 80, com o aprofundamento de uma visão crítica da sociedade brasileira e da necessidade de transformar as condições de vida das comunidades que viviam na pobreza e vivem até hoje, né? Essas questões da desigualdade social no Brasil, inclusive do atraso, né, da constituição de um sistema público de educação realmente inclusivo, da constituição de um sistema de saúde pública inclusivo em relação a toda a população, tudo isso condicionou essa visão que a gente chama de uma visão crítica, né, que se desenvolveu na psicologia social brasileira e que propiciou as condições para avanços teóricos e práticos. Novos métodos de pesquisa foram desenvolvidos, inspirados tanto na pesquisação leviniana, na teoria das representações sociais, na análise institucional, na socioanálise, em observações antropológicas, nessas correntes todas que eu falei aí, no construtivismo, no socioconstrutivismo e na pesquisa colaborativa, que é essa vertente mais recente, né, que considera que os próprios sujeitos da pesquisa colaboram na pesquisa, né? Isso é uma vertente muito interessante também, que tem uma inspiração também em Paulo Freire, né? Na ideia de que todos aprendem juntos, né? Ninguém aprende sozinho, e que os próprios sujeitos da pesquisa colaboram na interpretação dos dados de pesquisa. Nesse ponto, o EICOS também participou ativamente dessa elaboração dessas novas metodologias, né? Uma das inovações, por exemplo, que foram introduzidas no EICOS foi o uso, a professora Marinácia até que pensou esse jeito, né, de avançar na pesquisa social através do uso de vídeos, de imagens, e como se fosse assim
dando continuidade àquela ideia do método clínico do Piaget, né, que o Piaget colocava problemas para os sujeitos da pesquisa, né, para as crianças que ele analisava, e depois ele discutia como que as crianças tinham chegado à solução do problema, com a própria criança, a criança que dizia para ele como é que ela tinha chegado à solução do problema. Então, tem todo esse desenvolvimento do método clínico lá na pesquisa piagetiana. A Inácia pensou uma coisa similar no caso da pesquisa psicossocial, que seria você usar imagens para evocar os significados que as pessoas atribuem à sua ação naquele contexto. Quer dizer, para tornar mais claras, facilitar a tomada de consciência sobre o sentido da ação no contexto em que a pessoa está atuando. Então, o Eicos andou também explorando essa inovação lá nos anos, quando eu conheci o pessoal do Eicos, nos anos 90, né, um grande laboratório de imagens que eles estavam montando para facilitar esses processos de pesquisa social que eles estavam buscando desenvolver. E visando também a produção do conhecimento e intervenção associadas às mudanças sociais e culturais e melhoria da qualidade de vida de grupos e comunidades. Isso vai ficar muito forte na psicologia social, a ideia do compromisso social da psicologia, que vai tomar, inclusive, assim, até tem uma dimensão mais ampla até do que só na psicologia social, na área da psicologia, porque teve muitas políticas do próprio Conselho Federal de Psicologia que promoveram essa linha de desenvolvimento nos últimos 20 anos aí. E, então, essa abordagem, então, que vai ser construída no Brasil e na América Latina em geral, isso aí a gente compartilha com os colegas da América Latina também, que a gente considera uma inovação científica, os estudos de psicologia social vão enfocar, a partir dessa época, então, principalmente aspectos psicossociais dos sistemas educacional e de saúde pública, as comunidades urbanas, as instituições de trabalho e a família, analisando o sujeito no seu contexto social e cultural, usando para isso os conceitos, né, de representações sociais, análise de movimentos sociais, questões de gênero, relações institucionais, essas questões da comunidade relacionadas ao meio ambiente, foram alguns dos objetos de análise privilegiados nas linhas de pesquisa em psicologia social, instituídas nos programas de pós-graduação das principais universidades brasileiras. E a Associação Brasileira de Psicologia Social, criada em 1980, ampliou esse intercâmbio científico entre grupos atuantes, né, em diferentes instituições, instituiu também um periódico, Psicologia e Sociedade, que é um dos líderes aí da área aqui no Brasil, que proporcionou visibilidade a essas novas linhas de trabalho. E nessa área, então, né, dessa psicologia social crítica, inspirada numa perspectiva dialógica e sociocultural, as principais inovações que a gente observa são essa abordagem sociocultural que eu falei, né, os processos psicológicos construídos na interação social em contextos culturais específicos, o uso do método dialético, que focaliza as contradições nos processos psicossociais e suas sínteses provisórias, os seres humanos como sujeitos históricos e agentes de transformação, a ênfase nas conexões entre teoria e prática, a revisão de conceitos e teorias à luz de observações participantes e pesquisas colaborativas em grupos, comunidades e instituições, quer dizer, uma ideia assim de que você vai elaborar os conceitos na própria interação com os grupos participantes, né? Isso é uma novidade importante também. E uma reorganização do ensino da psicologia social, incorporando, portanto, a escuta do ponto de vista e das representações do sujeito sobre a sua experiência pessoal, no contexto social e cultural em que vive, como guia para a ação transformadora. A gente fez uns livros na época também que refletiam, né, assim, entre vários outros, né, esses aqui foram os que eu participei, que iniciaram aquela coleção de psicologia social da editora Vozes, que traz muito desse material que foi produzido aqui no Brasil a partir dessa época, né? E interação também com essas pessoas da América Latina com as quais a gente também colaborava e com o pessoal que vinha, né, como a Denise Jodelet, que vinha da França também, como o pessoal que vinha dos Estados Unidos, que colaborou com a gente. Eu
eu mesma participei desse aqui, Psicologia Social Comunitária. A gente inventou essa expressão na época, né, que não era a psicologia comunitária como ela estava se desenvolvendo, por exemplo, nos Estados Unidos. Era uma outra psicologia social comunitária que era mais, vamos dizer, ela trabalhava mais nessa linha que eu falei aqui, do sujeito no seu contexto e do protagonismo do sujeito na transformação. E aqui a gente fez essa coletânea, um grupo de colegas, inclusive o pessoal aqui do EICOS, né, a Jaciara Naciúti, a Naomi Vasconcelos, com o pessoal da PUC de São Paulo, com o Pedrinho Guareche, lá do Rio Grande do Sul. Esse livro virou, assim, uma referência na psicologia social comunitária brasileira, até hoje, né, ele já está na 20ª edição, e eu já até pensei em fazer uma revisão da publicação, precisa fazer, né, atualizar, mas as pessoas falam assim, não, deixa assim que a gente gosta assim mesmo, que ele é um livro de referência, assim, virou daquele que ficou lá, né, para todo mundo ver o que a gente pensava na época e que deu frutos, né. E esse outro dos paradigmas em psicologia social, perspectiva latino-americana, que também foi um colóquio que a gente fez no final dos anos 90, a gente estava preocupado com isso, com essa nova perspectiva da psicologia social que a gente estava desenvolvendo aqui no Brasil e na América Latina. Convidamos um grupo de colegas também da América Latina, fizemos um colóquio durante um encontro da Abrapso, que resultou nessa publicação que também já está bastante reeditada. E tem uma contribuição importante que eu vou mostrar para vocês, daqui do EICOS, que é um artigo da professora Tânia Maciel, que ela vai colocar o ponto de vista dela sobre o que devia ser a ação do EICOS, no caso da pesquisa social. Então, na época, o EICOS aí, foi criado, né, nos anos 90, com ênfase nas relações entre cultura e desenvolvimento durável, nos estudos feministas, e essa relação da cultura e desenvolvimento durável, que era o mais interessante, que era dos estudos feministas também, né? Porque estava, assim, as mulheres também estavam envolvidas nisso que eu vou falar aqui agora, que é a relação entre cultura e desenvolvimento durável, que era a ideia de que quando você preserva a cultura tradicional, você preserva também o meio ambiente. Isso torna sustentável vamos dizer, a dinâmica ambiental. As fundadoras do EICOS, a professora Marinácia e a professora Tânia, tinham feito uma pesquisa lá no Pantanal, lá no Mato Grosso, exatamente para verificar isso. Elas estudaram lá a cultura do Pantanal e como é que lá acontecia isso, que onde você preserva a cultura, você preserva o meio ambiente. Onde a cultura é destruída, o meio ambiente também tende a ser destruído. E as mulheres têm uma participação muito importante nesse processo, porque, em geral, são elas que estão mais próximas, né, desse processo de promoção da sustentabilidade da cultura, porque são elas que ficam, educam os filhos e estão presentes lá na vida cotidiana, fazendo esse trabalho de preservação. E, na época, como eu falei com vocês aí, que eu fui olhar lá, as linhas de pesquisa do EICOS eram essas aqui, ó, estudos de comunidade, meio ambiente e desenvolvimento local, focalizando a relação entre o meio ambiente, a organização das comunidades e o desenvolvimento cultural e ecológico. O projeto esse que eu falei, de estudo lá da relação entre preservação da cultura e do meio ambiente, era o projeto Sinuelo, onde elas fizeram pesquisa sobre desenvolvimento comunitário, cultura local e ecologia no Pantanal brasileiro. A outra linha de pesquisa era os estudos sobre representações sociais do meio ambiente, visando o desenvolvimento de uma perspectiva ecológica em comunidades e indicadores do desenvolvimento sociocultural, em colaboração com a Unesco, que instalou aqui no EICOS a Carta do Desenvolvimento Durável, a primeira na América Latina, e com o Laboratório de Psicologia Social da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris, que era exatamente onde se iniciou a colaboração. Se iniciou, não, deram continuidade, né? Uma colaboração que elas já mantinham, né? A Inácia e a Tânia, com Denise Jodelet e Sérgio Moscovici. A terceira linha era sobre relações de gênero e desenvolvimento comunitário e socioambiental, que eram as relações entre gênero, raça, classe social e organização de uma rede de registro e divulgação da produção nacional da área
com o banco de dados do programa ECOS. Elas começaram a fazer esse registro do desenvolvimento comunitário no Brasil, como é que estava acontecendo isso, né? Isso está numa publicação do Conselho Federal de Psicologia de 95, a Psicologia no Brasil, Direções Epistemológicas, é uma publicação que eu participei lá também. Agora, a respeito dessa linha de pesquisa em comunidade, meio ambiente e desenvolvimento, a gente tem esse documento, esse artigo que a Tânia fez do nosso livro, dos paradigmas em psicologia social, em que ela propõe um marco de referência para essa discussão aí, da relação entre comunidade, meio ambiente e desenvolvimento, que é o que ela chama de ecologia social. Ela fala na integração teoria e prática, em diálogo constante, essa ideia de que você desenvolve os conceitos na medida que você trabalha, né? Você não chega com tudo pronto, você não chega com uma hipótese, você chega com uma questão, e você vai desenvolver, a partir dos dados que a comunidade traz para você, você vai apurar os conceitos, né? Com atenção ao meio ambiente, a dinâmica sociocultural da comunidade, sobre a qual incide o processo de intervenção. A ideia da invenção das metodologias ao longo do processo, através da retroalimentação das informações, e essa ideia de focalizar a comunidade na sua cultura, tradições, necessidades e aspirações, através de técnicas de enquete sistemática. Ela chama de enquete sistemática, a Tânia, que seria o levantamento das necessidades da comunidade, né, através de métodos de escuta, análise da demanda, planejamento de ações visando a transformação desejada, com foco na sustentabilidade das soluções construídas nos grupos e comunidades. Então, a metodologia da enquete sistemática teria essas etapas aí, né, que a Tânia define lá. A etapa sensitiva, que seria uma identificação das necessidades da comunidade através da escuta dos grupos, uma etapa técnica, o levantamento de informações e documentos sobre as necessidades expressas, o estudo das condições de vida da comunidade focalizada na área que for importante para a pesquisa, né, seja saúde, educação, cultura, preservação ambiental, preservação cultural, seja o que for. E o método de observação participante, visando a formulação em conjunto com representantes da comunidade das estratégias de pesquisa e ação social, essa ideia da pesquisa colaborativa. A Denise também fez um artigo muito bom para nós sobre isso, sobre essa ideia da pesquisa colaborativa, numa publicação recente que a gente fez, num dos últimos encontros da Antipov, que foi realizado na cidade de Mariana, quando teve aquele desastre ambiental. Espera aí, gente, só um minutinho que eu estou com minha netinha aqui. Você vai esperar um pouquinho, tá? Que eu estou falando aqui. Eu cansei de ver vidinho, eu quero ver. Ou eu passo para a Cleide, né? Eu passo pedir para a Cleide. Desculpa, gente, que eu estou aqui com a minha netinha, ela veio aqui pedir um favor aqui. Assim, dando aula em casa é assim, né? A gente tem que interagir também, né, com a família. Bom, então eu estava dizendo isso, né, que nós fizemos um evento aqui, foi em 2016, na época do desastre ambiental de Mariana, quando aquela mina, aquela barragem se rompeu e foi aquele desastre ambiental e cultural e tudo, né, e familiar e social lá na cidade de Mariana, e eles nos convidaram, o pessoal da Universidade Federal de Ouro Preto, nos pediram para fazer o evento lá, inclusive para chamar a atenção para a situação da cidade de Mariana, né, que teve que acolher todas aquelas pessoas que perderam as casas e perderam membros da família também no desastre lá. E nós fizemos o evento lá na Universidade Federal de Ouro Preto, que é localizada a área de Ciências Humanas da Federal de Ouro Preto, fica em Mariana. Então, a gente ficou mesmo no próprio local onde estava acontecendo todo esse processo, né? Esse transtorno todo. E a professora Denise Jodelé veio nesse evento, ela fez questão de participar até. Eu me lembro que encontrei com ela no Rio,
num desses eventos do EICOS, e eu falei que a gente ia fazer o colóquio, e ela me falou, eu quero ir. E aí a gente, com muita satisfação, trouxemos a Denise, e ela fez para nós uma conferência sobre essas questões, essas técnicas da pesquisa colaborativa. Ela vinha estudando isso, né? E esse artigo da Denise também está publicado num dos livros que a gente organiza, né? Cada evento nosso, a gente organiza uma coletânea com as conferências, e então depois eu vou mostrar para vocês, eu vou passar aliás, vocês devem ter, né, a referência aí, porque tem publicações de pessoas do EICOS também nesse livro. A gente fez uma coletânea sobre psicologia, educação e a questão ambiental. E depois aqui, continuando aqui, deixa eu passar para frente. Sobre esses saberes do senso comum, né, a gente tem toda a teoria das representações sociais, né, todo o conhecimento que foi desenvolvido, né, no âmbito da teoria das representações sociais, para a gente aprender ali a trabalhar com isso, né, as representações sociais como produto e processo de elaboração psicológica e social do real, como dizia Moscovici, como modalidade do pensamento prático orientadas para a comunicação, a compreensão, o domínio do ambiente social, material e ideal, e como um método de escuta de grupos e comunidades. Eu acho que a teoria das representações sociais é sobre tudo isso. É um método de escuta de grupos e comunidades em que a gente observa essas teorias do senso comum que circulam no meio social e o processo de difusão dos saberes científicos. Então, aí, o Moscovici e a Jodelé vão insistir nisso, né, que trata-se de examinar as relações que existem entre o senso comum e o pensamento científico, os efeitos que decorrem da penetração da ciência na esfera social, a formação e transformação do senso comum e do próprio saber científico ao ser assimilado pela sociedade, que é um tema super atual também, a gente está com ele aí o tempo todo, né? E agora vemos surgir, diz a Jodelé, em 2017, nesse artigo que ela publicou lá no nosso livro, ela fala que vemos surgir, por outro lado, novas dimensões das representações, que incluem a subjetividade e a experiência, e que são aplicadas a campos sociais que reclamam uma intervenção no plano coletivo. Ela estava falando exatamente dessa nossa experiência lá em Mariana, né? Como é que a teoria das representações sociais poderia ajudar a iluminar essa configuração da experiência lá daquele pessoal que tinha passado, nós todos, né, que estávamos vivenciando aquela situação lá na cidade de Mariana e no Brasil, né, toda a repercussão do desastre, e como é que isso podia nos ajudar a pensar as intervenções possíveis lá no plano coletivo. E ela fala também, né, a Jodelé, ela fala que tradicionalmente os estudos sobre o senso comum levam em consideração o indivíduo no contexto, mas os contextos são, de um modo geral, partilhados entre aqueles que relevam da interação direta e os contextos que apresentam uma natureza global, em se tratando de sociedades modernas, dos espaços públicos, dos campos culturais e do capital de recursos que eles contêm para a interpretação do mundo, da vida, dos campos sociais e das estruturas de relações sociais que influenciam as estruturas mentais próprias das pertenças sociais. Isso aqui é a formulação bem atual, né, da dinâmica que ela pensa na pesquisa sobre representações sociais. E ainda sobre essa interação em grupos, eu tive também uma grata experiência com o professor Milton Campos, que veio também nos visitar nesse último evento, nesse último encontro de FOF, em 1921, em que ele apresenta o trabalho dele. Ele está no prelo, ainda não foi publicado, mas eu vou dar uma prévia para vocês, né? Ele fez a conferência, né, e depois ele escreveu o artigo. A gente vai publicar agora uma publicação internacional, já foi aprovada pela editora Springer, está sendo preparada. Ele propõe o que ele chama de ecologia dos sentidos. Ele que seria um foco na comunicação interpessoal de grupos ou social, a partir da perspectiva construtivista crítica, que ele chama de ecologia dos sentidos, baseada em Piaget e Habermas. Ele faz uma leitura muito interessante desses dois autores, também a partir da ideia das representações sociais, mas ele traz esses dois autores para ajudar na interpretação das representações sociais.
e ele fala que o foco seria o estudo da dimensão ética das interações do ponto de vista estrutural, cultural e sociopolítico, integrando contribuições de Piaget e Habermas. Piaget, naquela dinâmica que eu falei do desenvolvimento moral como sendo o desenvolvimento da consciência social nesse sentido do lugar do outro, e Habermas também completando essa reflexão. E o objetivo para ele seria compreender os sentidos presentes em produções intersubjetivas, que é o que a gente faz, né, quando a gente analisa as produções dos grupos sociais, das comunidades e tal, e focalizar as questões éticas implicadas nessas trocas intersubjetivas. Muito bem. E, atualmente, as linhas de pesquisa, eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu falei antes, né, como que essas linhas dão continuidade àquelas linhas que a gente conheceu lá nos anos 90, né? Atualmente, vocês têm uma linha de ecologia social, comunidades e sustentabilidade, onde são pensados e ressignificadas questões do desenvolvimento e compromissos de sustentabilidade, segundo perspectivas de inclusão social, dinâmicas culturais e construção da cidadania, pensando a ecologia como composição de subjetividades. Tem tudo a ver, né, com isso que eu falei aqui, né? A segunda linha é aquela da psicossociologia crítica, comunidades e redes, que visa compreender processos psicossociais de construção de conhecimentos e práticas de grupos e comunidades, mediados por redes informais, formais e sociotécnicas, e neles intervir. E a psicossociologia da saúde e comunidades, que analisa os processos psicossociais de saúde e cuidado em práticas de grupo, comunidades e redes, através de interferências e compartilhamentos de experiências na produção de conhecimentos de si e do outro. Então, tem tudo a ver. Aqui tem umas referências que eu usei aqui nessa apresentação, depois eu posso passar para vocês. Esse livro que eu citei, onde está o artigo da Jodelé, aqui, ó, que eu citei, Mobilização Comunitária e Prevenção de Riscos, está no livro que a gente publicou, que está disponível no site do Centro de Documentação e Pesquisa Helena Antipov. Esse livro é de acesso aberto, está lá. Chama Psicologia, Educação e o Debate Ambiental, Questões Históricas e Contemporâneas. E a gente tem outros livros aqui que vocês também conhecem, certamente, que são da experiência de vocês aí, do próprio ICOS, né, Inovação em Trajetos e tal, um livro sobre psicossociologia e análise social, publicado aqui em Belo Horizonte, por colegas nossos aqui da UFMG, o Moscovici da Psicologia Social, o Piaget da Educação Moral. Enfim, é isso. Obrigada pela atenção, desculpa, eu falei bastante, né? Muito bom, Regina, muito obrigada. Falou bastante, mas não falou nem um pouquinho a mais do que deveria, foi ótimo. Eu acho que a gente estava precisando ouvir também essa recuperação do histórico, né? Muito bom, obrigada, Regina. Obrigada, imagino o trabalho que você teve, né, de ir fazendo essa costura, assim, com o estudo da psicologia social e comunitária e com a história do programa, então entendi também um carinho, uma dedicação sua preparar essa aula bem voltada para a gente mesmo. Obrigada mesmo. Dá parabéns para vocês, né, que conseguiram, né, essa dinâmica assim, muito consistente, né, Samira? E você foi aluna do programa também, né? Fui aluna do programa. Quando eu estava ainda como doutoranda no programa, quando o Moscovici veio fazer uma palestra com a gente, e depois a gente teve reunião do grupo de pesquisa, né, que era o Laboratório de Imagens, e aí ele disse, vocês precisam parar de ler a gente, precisam parar de ler os franceses, porque vocês têm uma outra psicossociologia. Aí falou que vocês tinham que ler, já leram, mas a psicossociologia no Brasil é uma outra psicossociologia. A partir dessa provocação dele, é que a gente foi se reestruturando também, entendendo assim, que o que a gente produzia já era produto da casa, né? Muito bom, muito obrigada, Regina. Não vou falar muito, quero só agradecer bastante, dizer que esse histórico, né, que traz o programa, a história do programa, junto com os passos da psicossociologia no Brasil, nos interessa muito. Hoje,
mais do que o nosso objeto de, além de ser, né, um objeto nosso de pesquisa e de interesse contínuo, né, entender a história da psicossociologia, mas é também o campo de onde a gente olha as pesquisas que a gente desenvolve, né, então a gente vai sempre olhando a partir desse lugar. É maravilhoso que a gente possa começar o ano letivo desse modo, dizendo aos novos estudantes, bem-vindos a esse campo, esse é o campo de onde a gente vai olhar. Quem achou que é um campo muito amplo, muito cheio de coisas, muito complexo, com muitas possibilidades, não se equivocou. Isso É mesmo. desse campo que a gente olha. E aí, vou deixar aberto, assim, não sei se o pessoal gostaria de fazer comentários, perguntas, a gente tem ainda uma meia hora que dá tempo da gente dialogar aqui. E vocês fiquem à vontade para abrir o microfone ou para levantar a mãozinha, né? É melhor do que usar o chat, mas se acharem que preferem o chat, também a gente se vira aqui para fazer a leitura em voz alta para todo mundo. Bom, então eu vou romper o hielo. Obrigado, Aleicos, por receber-nos assim. Obrigado, professora Regina. Estou muito emocionado porque eu sou comunicador social, como chamamos na Argentina, e ao revalidar aquele diploma era jornalista, e eu falava, eu sou mais que um jornalista, eu estou interessado na comunicação humana, na comunicação interpersonal, estou interessado na comunicação cultural, em como os grupos, a ecologia humana participa. E, bom, entrei ao programa, ao doutorado com muita ansiedade, sem saber se estava no lugar correto, e você tirou toda a ansiedade que eu tinha. Foi muito claro a visão do programa e seu histórico também, e fico feliz de saber que estou no lugar certo, na hora certa. Obrigado aos professores por este acolhimento e esta excelente palestra da doutora Regina. Deixa eu só falar aqui. Álvaro, não sei se você sabe, a Silvia é sua conterrânea, né? Ela também é argentina. Saiu da Argentina para estudar com Piaget e agora está nos ajudando. Hein, Silvia, você quer falar alguma coisa aí sobre Piaget? O que você achou? Eu fui fiel ao Piaget? Não, professora, eu não sou quem para falar isso, mas as ideias de Moscovitch e Piaget, os discípulos de él, ou aos Husserl, que seguiram seus pensamentos, são coisas que desde a graduação sempre me interessaram, a psicologia, a sociologia, a antropologia, e é lamentável porque nos planos de estudos de comunicação están haciendo recortes y tiran psicología, ¿no? Han tirado la semiótica, ahora están recortando la semiótica y antes han tirado la psicología. Y, bueno, yo en Argentina lutaba por eso, porque los planos de estudio, los cursos de comunicación mantenían la psicología y una psicología primero general para tener un estudio más introductorio, y después sí, una psicología social, más eso estamos en guerra, ¿no? Con los planos de estudios, están tirando esas cosas ahora. Regina, posso dizer alguma coisa? Sim, claro. Me está ouvindo? Eu fiquei surpresa da influência de Piaget na psicologia social. Faz muito tempo, agora entendo porque você vem já faz muito tempo nos arquivos Piaget, porque Piaget fazia parte daquele trabalho que você estava fazendo. Por um lado, isso que Piaget está super influenciado, vocês utilizam muito Piaget. E outro fato interessante que eu vejo hoje, assisti a un colloquio recentemente de una homenaje para Otono Castorina,
que es un psicólogo, Uhum. epistemólogo en Argentina, y en todas las intervenciones, más o menos, todas las que yo vi, está a influencia do social en Piaget. Es lo contrario, ¿no? Eso es un fenómeno interesante y a outra coisa interessante, eu estive ouvindo a Denise Jodelet, que ela fez uma intervenção lá, ela coloca um papel muito importante para a linguagem, hoje, no estudo das representações sociais. A linguagem dos políticos, por exemplo. Ela está analisando o fenômeno da França neste momento que é muito representativo, não? Com todos esses novos movimentos políticos. Y es súper interesante, como vos está diciendo, ¿cómo se llama? Aquella persona que falou que es argentino, ¿cómo se llama? O Álvaro, chama Álvaro. Álvaro. Ele está dizendo que a linguagem está tirada do plano de estudo, nos estudos aqui que se fazem muito no Brasil, muito demais no Brasil, se está incluindo a linguagem como uma área importante para estudar também as representações sociais, não? E a Denise Jodelet, acho que ela está trabalhando muito no Brasil, na Argentina, ela foi embora de Paris quase, não? Mas esse fenômeno muito interessante, que o Piaget tinha intervenido no estudo da psicologia social faz um tempo, e agora é o contrário. Vamos dizer, a psicologia social... A gente está buscando o Piaget, exatamente. Porque todo mundo falava disso. O Piaget não existe sem os processos sociais, hoje. Todo mundo se interroga sobre qual é o rol, o papel do objeto, porque todo mundo vê que, para Piaget, na época, o qual não é totalmente certo, mas em parte certo, Piaget deixava o objeto numa solidão total. Então, se trata de integrar esse objeto justamente numa perspectiva social hoje, o qual é interessante, né? Eu achei esse projeto do Milton muito interessante. Você precisa ler o artigo dele. Você vai ver. Você lembra, né, que ele fez a palestra? Eu não sei se você chegou a assistir. A Silvia fez uma palestra muito bonita. Tudo lá do colóquio está também, se vocês quiserem ter acesso, vocês podem ir lá no site, aquele site que eu deixei anotado, cdpha.pro.br, que é o site do Centro de Documentação e Pesquisa Helena Antipoff. E esse nosso colóquio Piaget, que a Silvia participou, inclusive o presidente dos arquivos Piaget também, o Mark Ratcliffe, veio também para colaborar com a gente. A gente fez o colóquio assim, porque foi até o Mark, né, Silvia, que nos motivou, porque ele falou, olha, nós estamos fazendo 40 anos, foi 2020, foi o ano da pandemia, só que a gente não conseguiu fazer o colóquio lá, então a gente teve que passar para 2021, mas é porque eram 40 anos do falecimento do Piaget. Então ele queria marcar essa data e acho que ele convocou, ele motivou outros grupos no mundo aí, estudiosos de Piaget também, para fazer algum acontecimento, alguma promoção, né, relacionada, e a gente aqui fizemos esse colóquio. Mas ele está todo graças à internet, essa maravilha, né, da gente poder gravar tudo. Então, o colóquio está todo lá disponível, quem quiser assistir, viu? É só entrar, está na página principal. No 38º Encontro Anual Helena Antipoff, coloca o Jean Piaget no Brasil e América Latina. Tá? Já salvamos aqui nosso material obrigatório de estudo agora. Pois as conferências estão muito interessantes. A Silvia falou sobre as aulas do Piaget, né, Silvia? Ela contou um episódio lá, como é que ele ensinava, sabe? Ô, Regina, o Marquinhos esteve aqui, Marquinhos de São João del Rei, mas aí ele precisou sair, mandou um abração para você, um beijo, já pediu o link para depois ele poder assistir. E aí a gente tem a Tati, que acho que
abrir o microfone, quer falar, né? E tem a Lúcia Débora, que deixou um recadinho, uma pergunta no chat. Aí, Lúcia, se você puder abrir o microfone e falar, fica mais fácil. Mas, se não, daí eu vou pedir para o Hugo ler para a gente. O Geraldo também levantou a mão. Desculpa, gente, eu não sou boa nisso. Então, vamos lá, Tati, Geraldo e Lúcia. Aí depois eu peço para a professora Regina voltar com a fala e para poder fechar a parte da conversa com vocês. Vai lá. Sou eu ou tem outra Tati também? É você. Então tá bom. Levantei, eu abri a câmera. Não, primeiro para deixar que eu tenho o livro, viu? Mostrar que eu tenho esse livro. E realmente, depois que eu gostei muito do livro, e eu fiquei assim, será que a atualização dele, nesse contexto de mundo que está agora, vai ser... A gente se apega ao livro, né? E tem essa questão, não, eu estou na parte que é melhor deixar assim mesmo. Melhor deixar assim mesmo, do jeito que está, mas também eu tenho curiosidade. Eu tenho uma pergunta, Regina, que é a seguinte, existe desafios para a psicossociologia nesse momento atual de contexto de país, Brasil e mundo que a gente está vivendo, nesse contexto planetário que a gente está vivendo? Porque vem todo um processo aí que você nos apresentou nesse acompanhamento, mas assim, nessas questões pós-pandemia, atual guerra, o nosso psicossocial, a nossa psique, né, como seres humanos, hoje, em função de tantas coisas, política, economia, guerra, questões climáticas, quais são os desafios hoje da psicossociologia aqui no Brasil? Se tem, se existe? Nossa, que pergunta difícil, hein, Tati? Eu acho que os desafios, como eu vejo, viu? O principal problema que eu vejo a diferença entre quando a gente começou lá nos anos 90, como a gente era mais otimista, como eu disse, né? A gente era muito mais, assim, a gente achava que a gente estava num processo de desenvolvimento, que a gente ia conseguir muito mais resultados do que parece que a gente conseguiu, que agora, de repente, né, a gente está numa situação, essa guerra, essa é uma coisa assim que é impensável, né? Ninguém pensava que isso ia acontecer na Europa, né? Essas alturas do campeonato, e várias outras coisas, né? Os governos e tal. Então, eu acho que... Agora, eu vejo muito uma questão ética. Eu acho que essa questão do desafio ético é que a gente tem que pensar muito, sabe? Até já escrevi sobre isso, que eu participei durante um tempo do Comitê de Ética na Pesquisa, da UFMG, e tive a oportunidade de ter acesso assim, a essas discussões sobre a ética na pesquisa, principalmente nas ciências humanas, que tem a ver com isso aí, como é que você trata a expressão dos sentimentos, das representações, dos pensamentos das pessoas, porque a psicossociologia, ela abre a intimidade das pessoas, né? Quando você está no grupo, as pessoas se colocam. Então, eu acho que o grande desafio nosso atualmente é pensar isso, como é que a gente vai fazer assim, como é que a gente vai não só enquadrar essa questão ética, mas transmitir nos cursos de formação de psicossociólogos, como é que a gente vai transmitir essa preocupação com a questão ética. Esse aí, inclusive, você sabe que até, num certo sentido, a gente, essa psicossociologia, que eu contei a história aqui, a gente até já influenciou a legislação brasileira sobre a ética na pesquisa, você sabe? Que atualmente a gente tem uma resolução específica, né, para a área de ciências humanas. Tem uma resolução geral que regula a ética na pesquisa no Brasil, que é de 1996, é muito recente. Essa legislação toda da ética na pesquisa é muito recente, né? No mundo até. Eu considero até a regulamentação brasileira muito avançada em relação ao que eu conheço do que existe em outros países. Agora, essa resolução das ciências humanas, ela é mais recente, ela é agora de 2016. E a gente se refere a gente não pode mais, se vocês quiserem pedir uma autorização do Comitê de Ética na Pesquisa, vocês não podem chamar os sujeitos de sujeitos. Eles são participantes, olha que bacana. Porque a própria legislação incorporou essa ideia de que o sujeito da pesquisa
ele participa porque ele participa não só fornecendo dados para o pesquisador, mas também contribuindo na própria interpretação, porque a gente faz isso também no grupo, né? Toda essa dinâmica de grupo que é utilizada na pesquisa psicossocial, ela produz, quando né, as pessoas falam assim, eu vou fazer um grupo focal, vou colocar um assunto em discussão e as pessoas vão discutir, depois eu vou registrar e vou analisar. As pessoas estão ali já interpretando a sua própria fala. Então, são participantes de pleno direito, tá vendo? Essas questões, eu acho que, eu diria que, eu sempre sugiro até, quando eu participo desses fóruns, assim, eu acho que a gente devia começar a incorporar uma disciplinas dessa área da ética na pesquisa nos nossos cursos, sabe? Porque é uma reflexão que a gente tem que aprofundar. Não adianta a gente, assim, fazer uma coisa só formal, não. É uma coisa que tem uma dimensão mesmo, assim, de fundo mesmo, né? De reflexão, sabe? Eu diria que o grande desafio é esse, além do desafio também de você, assim, promover a participação das pessoas, que também é muito difícil, né? Na atualidade, as pessoas, a tendência, né? Essa pandemia, eu não sei, é uma coisa que a gente não sabe ainda, né? O que efeito isso vai ter na sociabilidade, é um tema para vocês aí estudarem, então, né? Eu acho que é uma coisa para... A gente fez uma pesquisa aqui na UFMG durante a pandemia, eu estava dando aula, assim, pela internet, né? Para os meus alunos lá da educação, e propus a eles, os meninos lá da pedagogia entrando agora para a faculdade, fazer uma pesquisa sobre como é que as crianças estavam recebendo o ensino remoto durante a pandemia. E tivemos alguns dados interessantes, a gente vai publicar agora, sabe? Eu acho que tudo está por fazer, a gente estudar como é que as pessoas vão lidar com essa situação que a gente está atualmente, né? Não sei se respondi sua questão, umas coisas assim que me preocupam atualmente. Antes de passar a palavra para o Geraldo, que levantou a mão, eu vou ler aqui a pergunta da Lúcia Débora, e ela fez a seguinte pergunta: podemos entender esse campo como um espaço de convergências? Como manter-se ético, respeitando as diferentes áreas de expertise, ao se pesquisar num campo como esse? Pois é, olha bem, a questão da ética, né? Quem que falou? Quem que perguntou? Lúcia Débora. Lúcia Débora, você está aí? Qual que é a Lúcia? Eu não estou vendo, né? Pois é, eu acho que sim, eu acho... está aqui, apareceu. Lúcia, muito boa pergunta. Eu acho que é uma questão mesmo, é um espaço de convergência, o outro desafio, né? Até não falei desse, que esse aí também é outro desafio, assim, bem grandinho, né? Que é a questão de como é que você troca conhecimento com pessoas com diferentes formações, né? Que é essa coisa do espaço interdisciplinar ou transdisciplinar, né? A Silvia me contou, até recentemente eu pedi a ela para me falar, porque lá no UFMG tem um Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares, e uma das pessoas de lá me perguntou, mas o que é essa história do transdisciplinar? E eu perguntei para a Silvia, porque parece que foi o Piaget que inventou, né, essa denominação, e ela me mandou umas coisas que o Piaget escreveu sobre isso, e ela mesma me falou assim de uma maneira um pouco cética, né, Silvia? Será que existe esse negócio do transdisciplinar? Será que a gente vai conseguir como se fosse um projeto? O Piaget falou disso como um projeto a longo prazo, que não era uma coisa que já estava em operação, que a gente não sabia ainda como fazer para trabalhar nessa dimensão transdisciplinar ou interdisciplinar. É um desafio, sim, e é um desafio ético, você tem razão, porque ele envolve essa coisa do respeito mútuo, que é outra coisa que a gente tem muito para aprender com o Piaget. Ele falou disso nas crianças, mas vale para todo mundo, para os adultos também, né? É uma parte belíssima da obra de Piaget, que eu acho que é até pouco conhecida, que vale a pena ser melhor estudada, né? Eu aprendi, foi com a Silvia mesmo, com essa aqui que está aqui, porque ela sabe tudo disso, e ela escreveu sobre isso e tal, vocês podem ver as coisas dela, que vocês vão aprender muito com ela. Mas é um desafio, você tem razão, e possivelmente a gente vai estar cada vez mais perto desse desafio, né, nos próximos anos, porque cada vez mais as áreas estão convergindo, assim, né? Eu tenho alunos de várias áreas, igual aqui. Lá na Faculdade de Educação, a gente tem alunos que vêm de diferentes tradições, e a gente tem que aprender o tempo todo, eu estou reaprendendo a dialogar
com essas diferentes tradições. Não adianta a gente achar que com, né, a nossa linguagem assim, cotidiana a gente vai conseguir comunicar. A gente tem que toda hora tem que estar colocando na mesa as nossas dúvidas, porque a gente vem de áreas diferentes mesmo. É o desafio. Obrigada, professora. A câmera está ruim, o sinal está ruim, a câmera não carregou, mas eu estou muito contemplada pela sua resposta. Obrigada. Geraldo? Boa tarde, professora. Eu queria agradecer, né, a professora Regina, pela ótima apresentação. Tive aula com a senhora no EICOS, me deixou muita saudade, né? E me ajudou muito, né, nas minhas dúvidas sobre a psicossociologia. E eu estava pensando aqui, né, de Moscovici para cá, quantas inovações e qualificações foram feitas nessa área, né, da psicossociologia, né? Quanta coisa aconteceu, né? E eu queria saber um pouco, olhar da senhora, sobre a necessidade do empretecimento, né, da psicossociologia, né? Como é que a gente poderia ter mais esse empretecimento dela, né? Eu falo empretecimento, né, porque eu sou negro, então é mais fácil falar, mas é claro, né? Tem as questões relativas à comunidade LGBTQI+, pessoas com deficiência, tem vários ramos, mas é mais difícil falar quando você não está ali, né, envolvido diretamente com o assunto, né? Então, estou falando assim muito do meu lugar aqui, né? Visto que no Brasil, né, a gente ainda produz muita análise a partir de autores europeus, né? Eu mesmo no mestrado, eu precisei, né, foi uma necessidade minha por algumas... por tempo, várias questões, né, de usar bastante os autores europeus, que são muito importantes, alguns deles me ajudaram muito na compreensão do que eu estava pesquisando, né, mas eu falo isso, né, do empretecimento, não porque a maioria da população brasileira é negra, porque eu acho que fazer para a maioria, de certa forma, é até mais cômodo, né, mas não é isso, né, porque não é para isso que a psicossociologia deve vir, né, para a maioria, né. Mas, sobretudo, porque eu percebo assim, a psicossociologia como uma perspectiva que colabora para a inclusão de todos, sabe? Inclusão de todos. E eu acho que pode, a partir do tema da diversidade, né, das suas produções, colaborar também para uma sociedade mais plural. Mas eu ainda vejo, assim, a gente, né, mas não só a psicossociologia, mas o próprio ensino da pós-graduação e as graduações, a academia ainda muito conservadora e muito voltada ainda para a Europa, né? E aí, é claro, né, se é voltado muito ainda com base europeia, os temas ligados à questão do preto, do negro, eles vão ficar muito fora do contexto, né? Mas como é que a senhora vê essa possibilidade, né, desse empretecimento da psicossociologia, né, e dessas outras temáticas que são tão importantes para a construção de uma sociedade mais plural? Pois é, Geraldo. Muito bom você ter perguntado. Eu também fiquei pensando nisso quando eu estava preparando essa apresentação, porque você sabe que eu também eu estudo autores brasileiros, né? O foco principal da minha pesquisa são autores brasileiros, a partir desse trabalho mesmo da Antipoff, né, que eu estudei, que era uma mulher, né, não era negra, não, mas ela era mulher também, né, e com uma trajetória muito complicada, assim, do ponto de vista social e político, né, porque é uma mulher que deixou a Rússia, foi exilada, né, do seu próprio país. Atualmente ela foi até reintegrada, né, a comunidade dos russos no estrangeiro. Eles fizeram um museu lá em Moscou para representar essas pessoas que tiveram que deixar a Rússia ao longo do século XX por motivos políticos ou até, às vezes, pessoais também, né, mas que fizeram obras importantes em outros países, e eles estão fazendo agora uma busca ativa dessas pessoas e vieram nos encontrar aqui. Me procuraram assim, porque tiveram um contato lá em Genebra, até porque ela estudou em Genebra, né? Procuraram uma pessoa lá em Genebra que conhecia a obra dela, e a pessoa colocou em contato com a gente, e a gente fizemos o contato e enviamos material sobre ela para lá. É um centro de estudos da diáspora russa. Então, por isso é muito essa problemática da questão racial aqui no Brasil me é muito familiar. Quando eu penso, eu vejo muitas similaridades, né, também, né, a diáspora africana com a diáspora
outros países passaram, né, por essas complicações que a gente vê que aconteceram aqui no Brasil e que a gente está no momento de reparação, né? Eu acho muito importante, eu acho que a psicossociologia pode contribuir muito, sim, por isso que eu falo nessa questão ética, sabe? Porque nós não estamos mais naquela tendência, assim, da modernização a qualquer preço, né? A gente agora está muito mais cuidadoso, né? Com o que pode acontecer na sociedade quando a gente adota certos procedimentos aí considerados, vamos dizer, mais racionais na organização social, que nem sempre são favoráveis para todos os grupos sociais. Isso a gente tem que pensar muito mesmo. E eu acho que, assim, nós que estudamos a história da psicologia no Brasil, nós temos um grupo, né, que participa. Nós fizemos até uma Sociedade Brasileira de História da Psicologia, e temos uma colega, até a professora Marina Massimi, que estudou especialmente a psicologia brasileira no período colonial. Olha bem, ela descobriu que existia uma psicologia, que era a psicologia que era ensinada nos colégios dos jesuítas, e tinha pensadores também brasileiros, estudiosos, né, da cultura brasileira, desde aquela época, que falavam sobre a cultura brasileira. Alguns até provavelmente negros, viu? Porque tinha muitos intelectuais negros no século XIX no Brasil. Não era só Machado de Assis, não. Eu acho que eles estão aí para serem estudados. E a Marina, olha que interessante, ela também não é brasileira, é italiana, mas ela fez a carreira aqui no Brasil, estudando a psicologia brasileira, até contra. Tinha gente que falava, não tem nada, para que você vai estudar isso? E ela descobriu muita coisa. Ela fez um livro agora, que acabou de ser publicado, sobre a história da psicologia no período colonial no Brasil, resultado dessas pesquisas dela, né? E ela termina o livro falando sobre isso, falando como é que é importante a gente estudar o passado, até para a gente fazer o luto daquilo que não foi legal, que a gente não gosta, né, nesse passado, mas que a gente tem que lidar com ele, e para a gente poder também assim, ensinar para outras sociedades que possam ter passado ou estar passando por problemas similares, como é que isso pode ser levado de uma maneira mais humanizada, mais, né, esses encontros entre culturas, esses conflitos culturais que a gente viveu e vive aqui no Brasil, como é que isso pode ser trabalhado. A psicossociologia tem tudo a ver com isso, tudo a ver. Nós aprendemos muito exatamente, né? Essa linguagem que eu estou usando para falar com você aqui, eu aprendi nos meus estudos na área da psicossociologia. Eu espero que que bom que você, né, está perseguindo esse ideal também de poder escutar as pessoas. Eu acho que é isso, a gente aprende a escutar, né, Geraldo? Acho que pode ser por aí. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu sim. Isso aí, muito obrigado. Grata aí pela sua participação e sua colaboração. Muito obrigado. Regina, eu estava aqui anotando algumas coisas, né? Porque eu gosto muito de ser professora, mas eu gosto muito de ser aluna também. Ainda bem, né? E sabe que eu fui lembrando aqui de algumas coisas. Uma é essa questão de quem é o participante da pesquisa, né? Que a gente chamava de objeto. Depois de sujeito, aí o sujeito virou participante, né? E a gente tem um grupo de pesquisa dentro do EICS que tem investido em dizer que toda pesquisa que a gente faz, que é uma pesquisa social, ela é uma pesquisa colaborativa, porque a gente usa essa expressão para falar de colaboração entre pesquisadores, entre instituições, então a gente chama de pesquisa colaborativa. E a gente vai identificando entre os participantes, né, alguns que são co-pesquisadores, porque eles também se interessam em investigar aquilo, ou coisas parecidas, mas vêm junto, né, no processo da pesquisa, no processo investigativo. E aí, com isso, também começou a surgir a figura do co-orientador de campo. Então, a gente está elaborando aí esses novos desenhos de pensar a pesquisa junto, né? E queria dizer também uma coisa, uma curiosidade, assim, né, nessas arqueologias que a gente insiste em fazer, né, de tentar olhar um pouquinho antes, aí você chega numa data, num pedaço da história, mas eu queria saber um pouco antes, enfim. Recentemente, uma pós-doutoranda
ela foi ela identificou que dentro das ciências sociais no Brasil, né, no trabalho do Guerreiro Ramos, né, que é um sociólogo que desenvolveu um trabalho importantíssimo no Brasil, enfim, ele apontou o teatro experimental do negro, ele como um pesquisador negro também, ele apontou o teatro experimental do negro como sendo uma possibilidade de contribuição interventiva da sociologia para um possível campo a nascer, o campo da psicossociologia. Na década de 40, ele enuncia isso. Assim. Olha Quem que era, Samira, que falou Guerreiro isso? Ramos. O Alberto Guerreiro Ramos, pois é. Olha só, Teve que interessante. eu, se não me engano, um dos primeiros manuais de psicologia social no Brasil foi escrito pelo Arthur Ramos, que também era negro, né? Era ele estudou psicologia social, ele lecionou psicologia social era na faculdade aí do Rio de Janeiro, que eu acho que nem era a FRJ ainda não, era a que virou Unirio, né? A Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? Que virou Unirio, virou a Federal do Rio de Janeiro. E o Arthur Ramos, eu acho que ele teve alguma interação com o Gilberto Freire. O Gilberto Freire passou para ele muita informação sobre antropologia e ele acabou se tornando antropólogo, né? Ele desenvolveu uma outra antropologia, né? A antropologia da psicologia. Aliás, outra dica para o Geraldo também, acho que ele tem que ver essas coisas também, né? Eu acho que esse manual de psicologia social do Arthur Ramos, certamente, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros aqui no Brasil. Ele é um dos documentos que eu uso de estudo, assim, é uma peça histórica, é muito importante. É uma peça histórica, é verdade. E como que ele tinha informação de tudo, assim, né? Como é que ele circulou, né? Porque essa história de... quer dizer, eu acho isso, viu, gente? Eu acho que o empreendimento científico, ele é transnacional, né? Não adianta a gente pensar que não é, né? A questão toda é como é que você trata essa produção que vem de outros lugares, né? E eu gosto muito dessa abordagem contextual, né, da história da psicologia. A gente, atualmente, o que a gente está estudando na história da psicologia exatamente são as transformações no pensamento a partir da apropriação em diferentes contextos. Quer dizer, o Piaget, nesse nosso colóquio Piaget aqui, a gente viu isso. O Piaget do brasileiro não é o mesmo Piaget lido, por exemplo, nos Estados Unidos ou lido na Europa, sabe? Na França, é diferente, tem conotações diferentes. Eu vejo até a maneira como eu aprendi Piaget, que eu aprendi foi com a Silvia aqui, então às vezes é diferente do que outros brasileiros aprenderam também com outras tradições de pesquisa aqui no Brasil. E a gente está chamando, tem um autor canadense, né, o Danziger, que está chamando isso de indigenização. Ele acha que o conhecimento, ao circular, ele se transforma. E cada vez que ele é apropriado num contexto sociocultural específico, ele passa por esse processo de indigenização. A indigenização significa ele toma as cores daquele local e os conceitos, até para o bem ou para o mal. Eu acho que essa leitura do Piaget, que a Silvia conta aqui, que o Piaget... o pessoal fala que ele não falou sobre o social, né? Embora que quando a gente vai ler o Piaget, a gente vê o social lá. Ele até defendeu essa tese, foi uma das primeiras teses dele, lá nos anos 20, né? É de que o raciocínio lógico, ele depende do olhar do outro, que é o outro que te pergunta por que você está falando isso, e aí você tem que organizar o seu pensamento. E que isso acontece com as crianças pequenas quando elas estão no processo de desenvolvimento lá, né? Mas acontece com os adultos também, ao longo da vida, claro, né? E eu fico pensando se isso não é uma apropriação que o Piaget passou aqui no Brasil mesmo, não foi lá, não. Alguns piagetianos brasileiros fizeram essa leitura e transmitiram para nós aqui. Então, o Piaget tem essa imagem aqui no Brasil que não é propriamente a imagem que a gente tem quando a gente estuda o Piaget a partir de outras tradições, né? Eu acho que é por aí, viu, Samira? Eu estou gostando muito dessa abordagem. Assim, acho que para nós ajuda muito entender Antipoff, por exemplo. Sabe, acabamos de estudar agora, a gente ficou sabendo, por exemplo, com essas russas lá que estão fazendo o Museu Antipoff lá, que alguns dos conceitos que ela usa aqui no Brasil para definir, para falar sobre a inteligência das crianças
de classe popular lá, ela começou a desenvolver, foi lá na Rússia, na época da Revolução, que estava cheia de crianças abandonadas, ela andou trabalhando em abrigos para essas crianças, e lá ela começou a desenvolver essas teses que ela veio a explicitar melhor aqui no Brasil, olha só. Né? Quanto mais a gente investiga, mais curiosa a gente fica, né, Regina? Mais curiosa a gente fica. Não, a gente não para, né? Não para de achar coisas novas, né? Aliás, se a gente tem uma boa lente, você vê mais coisa ainda, né? Essa aí da individuação, eu acho que foi um achado, viu, para nós. O pessoal da psicologia da UF tem chamado de antropofagia, mas eu acho que é a mesma direção, É nessa direção. Se o Oswald tivesse aprofundado, ele chegava lá, né? Se ele tivesse ido para o lado da história da ciência, né? Talvez. Era mais ou menos isso. Eu estou muito interessada. Nós estamos agora, a Marilene aqui, ó, que é professora de arte e educação, né? Ela está estudando isso, né, Marilene? A Semana de Arte Moderna e tal, o que ela trouxe, essa tomada de consciência, sabe, do que era o Brasil, né? O que era a cultura brasileira, que atravessa a questão artística toda, e do ensino de arte também, e tudo, né? O modernismo, sabe? A gente está descobrindo uma opção de coisa nova lá, né, Marilene? Ainda bem, né? A gente segue inquieta, assim. Vamos descobrindo. É isso mesmo. A gente, estudando Antipof, a gente esbarra em todos, né, Regina? Pois é, a gente vai viajando com ela, né? Pelo caminho, né? Bom, pessoal... Pois a Marilene estudou uma professora de arte que veio de Genebra para estudar aqui também, né, Marilene? E aí ela entrou nessa história do modernismo ali, para ver por que veio essa professora, que não é de graça, né? Quer dizer, não é que ela veio impor um modelo. Alguém chamou, alguém trouxe, alguém queria esse conteúdo, sabe? E aí é uma coisa que... Por isso é que a gente vai desvendando o processo, assim, a partir do olhar que a gente tem. Não é que a gente vai olhar o que... Né, nesse sentido, assim, colonial, sabe? Mas no sentido do inverso mesmo, de como é que aquilo foi apropriado, né? A gente está particularmente interessado, viu, Regina, nos seus caminhos aí de pesquisa sobre a descolonização da psicologia social. Depois você compartilha com a gente fica super curioso, assim. Mas acho que a gente vai seguir junto por um bom tempo, né, Regina? Em breve a gente vai poder também estar junto presencial. Eu não sei se mais alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta. A gente já chegou aqui no final do nosso tempo. Então, eu vou já deixar aqui o nosso agradecimento gigantesco, não só pela fala da Regina, mas por toda a generosidade que ela tem, né? É uma perspectiva de pesquisadora que realmente olha com esse olho solidário com outros pesquisadores, então que organiza e formula muito claramente cada passo daquilo que vai falar e que vem com essa amorosidade toda para compartilhar com a gente o que ela tem feito ao longo de décadas. Imagino poder falar isso em 1h30. Então, muito obrigada, Regina. Espero que a gente possa continuar contando com você por muitas e muitas atividades ainda, e em breve, talvez, né, presencialmente no EICOS. Aí eu agradeço a todos os presentes, aos novos estudantes, eu digo e repito, sejam bem-vindos. Esse é o nosso programa. Ele realmente é multifacetado, e aí o que a gente está tentando a cada passo é construir outros campos da psicossociologia, outras possibilidades para a psicossociologia. Então a gente olha para trás, faz arqueologia, faz levantamento histórico, porque nos interessa, mas também nos interessa pensar qual é o mundo que nós queremos construir e quais são os psicossociólogos que precisamos ser para construir esse mundo, né? Então, é nessa direção que a gente vai. Agradeço a todos e vou deixar aberto, se o pessoal quiser abrir, se despedir, agradecer, comentar, tá bom? Regina, beijo no coração, muito obrigada. Eu que agradeço demais a oportunidade. Muito obrigada, gente. Adorei estar com vocês aqui, que bom.
Fiquei, assim, reconfortada aqui, apesar da Obrigado. distância, né? É. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, Felicidades, professora. né? Felicidades para a turma nova. Obrigada, obrigada. Muita alegria a todos aí. Abraço forte e atrás. Até breve, presencialmente. O Hugo está Tchau. perguntando se a gente vai Abraço fazer forte, uma foto. Eu não sei fazer, mas... Eu posso Já fazer, tem que são 3, fotografar tá? essa tela aí, ó. São Então, 3. abram Na as tela. câmeras, quem puder, abre a câmera e a gente vai fazer 3 fotos. Ó, vou para a primeira, hein? Eu não consigo acessar meu vídeo. Ah, agora foi. Ó, vou fazer a segunda. E vou fazer a terceira. Pronto. Quem que está fotografando? É o Geraldo? É o Hugo. Ah, é o Hugo, né? Ah, tá. Mas aí, O quem que Hugo vai é um desses que fez o mestrado inteirinho na pandemia. É, né? É mesmo, só conhece a tela. Profissional. Que coisa. É. Pois é, gente, vamos torcer, né, para a gente ficar livre dessa história, né? Eu já tomei 4 doses da vacina, você acredita? Ah, que bom. Chegou a 4ª. Minha filha vai tomar a 4ª dose semana que vem também. Vamos que vamos, né? Quantas doses vierem. As que vierem, não estão aí. Tá bom. Tá oferecendo, a gente está tomando. Vou interromper a gravação aqui rapidinho. Muito obrigada.